Nesta noite eu vou falar sobre o perigo de estar vivendo na letra, mas não no espírito. O apóstolo Paulo fala em 2 de Coríntios, capítulo 3, verso 6, que a letra mata e o espírito vivifica. Eu não quero ser mal compreendido nesta noite. Eu acredito que a reforma é essencial. A reforma quer dizer forma nova, forma que agrada a Deus, não é a essência do cristianismo. E um grande perigo que irmãos que são zelosos em fazer a vontade de Deus correm é de ser enganados a crer que a forma é a essência da religião de Cristo. E então Satanás conduz muitos a sentirem satisfeitos em sua religião por causa da forma de piedade. Então, nesta noite, nós vamos falar sobre os perigos. O que disse o apóstolo Paulo acerca da condição de homens religiosos nos últimos dias? 2 de Timóteo, capítulo 3, verso 5, ele escreveu que homens teriam aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. Vamos falar nessa semana sobre aquela promessa de Cristo à igreja primitiva: e recebereis poder. A igreja cristã do primeiro século recebeu a essência do evangelho, a essência do cristianismo. Mas Paulo, com visão profética, olhou para a última geração e viu que a igreja nos últimos dias correria o risco de ter uma aparência de piedade, mas sem ter o poder que deve corresponder à aparência. Eu quero fazer uma pergunta para os irmãos. Ter a aparência de piedade é mal aos olhos de Deus? O apóstolo Paulo aqui está condenando ter a aparência, porque muitos dizem que o que importa é o coração, o que importa é amar a Jesus. Deus está preocupado com o meu interior, a minha aparência, o que eu visto ou o que eu como não tem a ver com a minha salvação. Será que é isso que o apóstolo Paulo está ensinando quando ele diz que nos últimos dias homens teriam a aparência de piedade, mas negariam o seu poder? Que parábola Jesus usou para ilustrar a mesma situação? Talvez analisando essa parábola nós vamos compreender o que Paulo estava dizendo quando ele advertiu. Mateus 21, 19, creio que os irmãos conhecem. Jesus, avistando uma figueira à beira do caminho, dela se aproximou e, não achando nela senão folhas somente, e disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Por que Jesus amaldiçoou a figueira? Porque ela tinha folhas? Por causa de sua forma? Por causa de sua aparência? Qual foi o fator que condenou a figueira? Não era o fato dela ter folhas, mas ela ter folhas sem ter o fruto. De longe ela demonstrou ou transmitiu a ideia de que era uma figueira, mas chegando perto, ela não deu o fruto que deveria dar.
As folhas representam aquela aparência de piedade sobre a qual Paulo falou em 2 Timóteo 3. O fruto que a figueira não deu representa aquele poder que deve estar junto com a forma. Inclusive, se os irmãos perceberem, nos escritos da irmã White, sempre quando ela fala em reavivamento, ela fala em reforma. Sempre quando ela fala em reforma, ela fala em reavivamento. Inclusive, reavivamento precede a reforma. Reavivamento quer dizer dar nova vida, dar novo sentido à religião. Reforma quer dizer forma nova, um novo exterior, uma nova experiência externa que é revelada aos outros. Ambos devem estar juntos. Reforma sem reavivamento é o formalismo seco. É sobre isso que nós vamos falar nesta noite. Reavivamento sem reforma é o pentecostalismo falso. É o ser humano querer fabricar uma experiência religiosa sem compromisso e lealdade a Deus. Ambos são enganos de Satanás, mas juntos nós temos a essência do cristianismo. Você não pode ter uma figueira sem folhas. Por isso não podemos dizer, Deus está preocupado apenas com o meu coração, a minha aparência, as coisas externas não importam para Deus. Jesus, ele não condenou a figueira porque ela tinha folhas. As folhas são necessárias. Figueiras que dão fruto têm folhas. Mas é perigoso se satisfazer apenas com folhas. É isso que condenou a figueira e é sobre isso, é contra isso que Paulo advertiu em 2 de Timóteo 3. Como Jesus descreveu a condição dos fariseus e escribas de seus dias? Mateus 23, 23 a 28. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Os irmãos sabem a origem da palavra hipócrita no grego? É da mesma palavra que nós extraímos a palavra ator. Uma pessoa que é hipócrita é uma pessoa que finge. O autor, ele finge, não finge? O artista, certo? Ele finge ser alguém que não é. Essa é a profissão dele. Ele é pago para desempenhar o papel de outro. Agora, existe o perigo de existir hipocrisia dentro do contexto religioso. Inclusive, nós temos que ter cuidado. As crianças identificam muito facilmente a hipocrisia dentro do contexto religioso. Os jovens também querem ser real. E eles identificam a hipocrisia. Muitos são levados ao ateísmo porque estão cansados de ver dentro de casa uma postura e dentro de um contexto religioso pessoas fingirem ser algo que não são. Cristo advertiu contra a hipocrisia. Mas veja bem como Jesus descreve a situação. Porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes omitido o que há de mais importante na lei, a saber, a justiça, a misericórdia e a fé. Vamos analisar aqui a situação. Jesus, ele está dizendo que este povo tem um problema.
Este povo é muito cuidadoso com os detalhes, a forma, a aparência de piedade. Mas Jesus não está necessariamente condenando o cuidado com essas minúcias da religião. Inclusive, ele elogiou a viúva, aquela senhora que deu aquelas moedas. Então Jesus, ele não está condenando o cuidado, ele não está condenando a forma, a aparência, mas ele está dizendo que tudo isso não deve levar uma pessoa a omitir o que há de mais importante. Ou seja, as folhas são boas, são necessárias, devem existir, mas não podemos omitir o mais essencial, que é o quê? O fruto, a saber, justiça, misericórdia e a fé. Em outros contextos, o amor está envolvido. Estas coisas, porém, devíeis fazer, sem omitir aquelas. Em outras palavras, devemos ter as folhas. Mas ai daqueles que têm folhas, mas não têm fruto. Pedra de tropeço. Jesus disse que ele está pronto a vomitar de sua boca essa classe. Ele prefere que estejamos frios do que mornos. Mas quem dera que fôssemos quentes. Guias cegos, que coais um mosquito e engolis o camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas por dentro estão cheios de rapina e de intemperança. Precisamos de um copo limpo no exterior. Nós precisamos de uma aparência de piedade, mas não podemos por dentro estar cheios de rapina e de imundície. O que seria coar o mosquito e engolir o camelo? É justamente ter as folhas e não ter o fruto. O que seria isso? Bom, nos dias de Cristo, eles estavam coando o mosquito e engolindo o camelo. Por exemplo, Jesus curou uma pessoa no sábado e eles eram preocupados com a guarda do sábado. Então, porque Jesus transgrediu o sábado, eles organizaram uma comissão em pleno sábado para planejar a morte de Cristo. Isso é coar o mosquito e engolir o camelo. O que seria coar o mosquito e engolir o camelo hoje? Não seria eu aprender a mensagem da reforma de saúde, me torno vegetariano e eu tento convencer os meus irmãos do plano de Deus acerca da alimentação, mas quando alguém não aceita as minhas convicções, eu começo a agir com o espírito de Satanás. Não seria isso coar o mosquito e engolir o camelo? Ou seja, eu estou fazendo aquilo que Deus quer, mas a minha forma de convencer os outros perde toda razão de existir a mensagem de saúde. Não seria eu estar convencido do sábado e querer convencer um evangélico que eu estou teologicamente correto nas minhas convicções, mas no momento da discussão eu perco a minha paciência com o meu amigo evangélico
E ele vê em mim não o fruto do Espírito, mas as obras da carne. E eu ganho a discussão teológica, mas eu perco a alma. Não seria isso coar o mosquito e engolir o camelo? Jesus continua dizendo: fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o exterior se torne limpo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos e de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Quem por dentro está cheio do Espírito Santo, irmãos, podem ter certeza, exteriormente parecerá justo aos homens. É impossível eu estar cheio do Espírito Santo e não estar vivendo em harmonia com a luz que Ele mesmo me revela. Ninguém aqui tem dúvida disso, mas nesta noite a minha preocupação não é essa. Porque eu sei que ninguém viria para um congresso como esse, a não ser que estivesse preocupado com a forma. Mas a minha preocupação nesta noite é o formalismo seco. Porque é impossível estar cheio do Espírito Santo e não ter uma aparência de piedade. Mas é possível ter a aparência da piedade e não ter o Espírito Santo. Não ter o poder, a eficácia do Evangelho. Por isso que Paulo diz que nos últimos dias homens teriam a aparência de piedade, mas negariam a eficácia, o poder, a essência, aquilo que torna a religião ter sentido. Que surpresa terão muitos membros da igreja quando Jesus voltar. Jesus disse em Mateus capítulo 7, versos 21 a 23. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Isso é forma. Profetizar no nome de Jesus não é apenas para profetas no verdadeiro sentido da palavra. Profetizar em nome de Jesus é levar a sua palavra, é pregar, é estar envolvido no trabalho missionário. Isso é profetizar em nome de Jesus. Muitos estão substituindo a essência do cristianismo pelo serviço religioso. O serviço cristão é essencial, é necessário, faz parte da forma de piedade que todo verdadeiro cristão terá, mas não pode ser substituído pela essência. Jesus continua dizendo: e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres, e então lhes direi claramente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E eu pensei, o que levaria tantas pessoas a chegarem a esse momento tão decisivo e estarem completamente sinceras, mas sinceramente enganadas? Porque pessoas são induzidas por Satanás a substituírem a forma ao verdadeiro cristianismo.
O verdadeiro cristianismo, deixa eu colocar melhor, é substituído pela forma. Podemos sentir que estamos bem quando na alma estamos completamente vazios. Podemos passar anos nessa condição sem identificar. O que os israelitas estavam usando para cobrir os mais abomináveis pecados? Isaías capítulo 1, versos 10 a 17. Ouvi a palavra do Senhor, governadores de Sodoma. Dai ouvidos à lei do nosso Deus, ó povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios? Quem pediu os sacrifícios? Foram os israelitas que inventaram o sistema sacrificial? Quem pediu? O próprio Deus. E o próprio Deus diz: de que me serve tudo isso? Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados. E não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecerdes perante mim, quem requereu de vós isto, que viesses pisar os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação. Apesar de ser o próprio Deus o que havia pedido o incenso. As luas novas, os sábados e a convocação de assembleias, não posso suportar a iniquidade e o ajuntamento solene. As vossas luas novas e as vossas festas fixas, a minha alma as aborrece, já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Quando estenderdes as vossas mãos, esconderei de vós os meus olhos, e ainda que multipliqueis as vossas orações, não as ouvireis, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai de diante dos meus olhos a maldade dos vossos atos, cessai de fazer o mal e aprendei a fazer o bem, buscai a justiça, acabai com a opressão, fazei justiça ao órfão, defendei a causa da viúva. Então, para responder à pergunta, o que os israelitas estavam usando para cobrir os mais abomináveis pecados? A forma da religião. Tudo aquilo que o próprio Deus havia pedido. Sacrifícios, holocaustos, o incenso, as assembleias, as luas novas, os sábados cerimoniais e os sábados semanais também. Tudo isso substituiu a piedade prática. A forma passou a ser um manto para cobrir a injustiça, a opressão, a difamação do próximo, a injustiça em negócios. Os homens cometiam os mais abomináveis atos diante de Deus, mas mesmo assim podiam manter uma aparência de piedade aos semelhantes, ao ponto das pessoas acreditarem: fulano é uma pessoa religiosa, um homem exemplar, mas ninguém sabe que dentro de sua casa ele bate na sua esposa. Ninguém sabe que talvez ele pratica a masturbação, mas ele consegue cobrir os mais abomináveis atos aos olhos de Deus com uma forma de piedade.
Existem pessoas que podem pregar sábado após sábado, ativos na igreja, fiel dizimista, e pode estar traindo a sua mulher, ninguém sabe. E ele consegue subir no púlpito e pregar. Por quê? A forma substitui a essência. Uma mulher pode estar muito envolvida nas coisas de Deus, ao ponto de esquecer que precisa vencer defeitos de caráter, tais como a inclinação de difamar a reputação dos outros, que é muito mais importante do que o serviço missionário, porque o serviço missionário passa a ser coar o mosquito, se estamos praticando a injustiça e oprimindo o próximo. Deus, ele não quer o sacrifício. O que ele quer é um caráter transformado. Essa é a essência. Por que Deus chegou ao ponto de aborrecer e desprezar serviços que ele mesmo havia ordenado? Boa pergunta. Amós 5, 21 a 24. Aborreço, desprezo as vossas festas, e não me deleito nas vossas assembleias solenes. Como seria triste se lá do céu Deus olhasse para essa assembleia e dissesse: eu não me deleito neste congresso, não me deleito nesta convocação. Por mais que seja minha vontade que o meu povo se reúna para estudar a verdade presente, mas eu abomino esta reunião. A forma não é o que agrada a Deus. Ainda que me ofereçais holocaustos, juntamente com as vossas ofertas de cereais, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. Deus chega ao ponto de dizer: eu odeio a sua música. E não é porque ela é música dançante. Pode ser hinos bonitos, tradicionais, mas se o espírito com o qual são cantados não são segundo o Espírito de Cristo, Deus abomina. Não podemos substituir a forma, a piedade prática pela forma. O que estava faltando? Corra, porém, a justiça como as águas e a retidão como o ribeiro perene. Por que Deus chegou ao ponto de abominar aquilo que ele mesmo havia pedido? Porque estava faltando o mais essencial, o mais importante, que é a justiça, a retidão de caráter. O que tem maior valor diante de Deus? Precisamos responder essa pergunta, irmãos, para não sermos enganados e naquele dia encontrarmos uma grande surpresa. Miqueias 6, 6 a 9. O que tem maior valor para Deus? Com que me apresentarei diante do Senhor e me prostrarei perante o Deus excelso? Apresentar-me-ei diante dele com holocausto, com bezerros de um ano? Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros ou de miríades de ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto das minhas entranhas pelo pecado da minha alma? Por que o profeta faz essa pergunta? É porque nos dias de Israel do Antigo Testamento, Satanás havia corrompido a religião verdadeira. Foi o próprio Deus que implantou o sistema sacrificial dentro do povo de Deus, dentro da economia judaica. Foi Deus o originador.
E ele tinha um propósito. Mas Satanás trouxe a contrafação. Era o paganismo. No paganismo também se sacrificava. No paganismo também havia holocaustos. Só que a base de ambas as religiões era oposta. Para o pagão, sacrificar tinha o objetivo de apaziguar os deuses irados. Eu podia praticar o mal, e este mal irava os deuses. Os deuses ficavam chateados, e então no paganismo, o que praticava o mal tinha que equilibrar aquele mal com algum bem. Então ele vinha e sacrificava. O sacrifício apaziguava, agradava os deuses. E então ele saía com uma paz, mas obviamente não era uma paz verdadeira. Era a contrafação de Satanás da religião verdadeira. Mas o ser humano podia então cobrir os mais piores pecados com sacrifícios. Ao sacrificar, ele apaziguava os deuses. E ele não era estimulado a abandonar o mal que ele praticava. Mas no contexto da religião verdadeira, não era para ser assim. Por que Deus instituiu o sistema sacrificial? Para que matar animais? Deus, ele gostava de ver o sofrimento do cordeirinho? Deus gostava de sentir o cheiro das ofertas queimadas? Deus era apaziguado quando o pecador vinha trazer sua oferta? Para o pagão, o sacrifício mudava a mente dos deuses. A atitude dos deuses era transformada para com o transgressor. Mas dentro da religião verdadeira, o sacrifício não era para transformar a atitude de Deus, mas era para transformar a atitude do adorador. Aquele que trazia o sacrifício, ele confessava com contrição no coração os seus pecados, reconhecendo o amor de Deus e a sua misericórdia em lhe dar uma nova chance, em oferecer o dom do perdão. E ao ver o sofrimento de uma vida inocente e ao reconhecer que a causa daquele sofrimento estava diretamente relacionada com o mal que ele havia praticado, ele mudava de atitude. Sua mente era transformada, sua disposição de fazer a vontade de Deus era transformada. Assim que o sacrifício não mudava a mente de Deus, mas mudava a mente do adorador. Era o oposto do paganismo. Mas dentro de Israel, Satanás corrompeu a religião verdadeira, ao ponto que o israelita passou a acreditar que bastava sacrificar. Se eu sacrifico, eu saio bem com Deus. Eu saio em paz. Mas para ele o sacrifício era o fim, e não o meio para alcançar o fim. O fim que Deus idealizou era uma mudança de atitude, uma mudança de mente e de caráter. O sacrifício era apenas o meio para alcançar aquele fim, mas o israelita passou a acreditar que bastava sacrificar, bastava dizimar, bastava abster-se de certas práticas e atividades no sábado e bastava não comer carnes imundas.
Bastava fazer tudo que Moisés prescreveu na lei. E assim nós apaziguamos a Deus. E muitos não eram levados a uma mudança de atitude. Para que tanta reforma? Para que tanta mudança de estilo de vida? Para que o formalismo? Para que as folhas? Para que a aparência de piedade? Por que deixar de comer certos alimentos? Por que não ouvir certos tipos de música? Por que não assistir certos filmes? Por que viver no campo? Por que frequentar a igreja? Por que devolver o dízimo? Se nós não passarmos a olhar para todas essas formas como um meio para alcançar o fim, se nós não deixarmos de olhar para tudo isso como o fim, nós vamos perder toda a essência do cristianismo. Por que viver no campo? Porque viver no campo, eu dou a Deus uma oportunidade de transformar minha atitude. Deixar de comer certos alimentos, eu estou fortalecendo a possibilidade de Deus transformar o meu caráter. Deixar de assistir filmes ou praticar os esportes. Para quê? É um meio para alcançar o fim, não é o fim. Você deixar de praticar certos entretenimentos, você não está apaziguando um Deus irado. Você está dizendo para Deus: Senhor, Tu me pedistes isso, então eu entrego a Ti. Eu quero fazer a Tua vontade e assim o Senhor trabalhará na minha mente para transformar a minha atitude. Abster-se de certas práticas tem a ver com fortalecer o espírito e crucificar a carne. Não tem a ver com apaziguar a Deus. Você frequentar os cultos nas quartas, no sábado, domingo à noite, tudo isso é importantíssimo, mas isso não é a essência do cristianismo. É o meio para alcançar o fim. O fim é o caráter de Cristo reproduzido em suas vidas. Ser um vegetariano, mas andar falando mal dos outros, ou odiando o seu próximo, você está coando o mosquito e engolindo o camelo. Você tem as folhas, mas a sua árvore falta o fruto. Ele te declarou, ó homem, o que é bom. E que é que o Senhor requer de ti? Senão que pratiques a justiça, e ames a benevolência, e andes humildemente com teu Deus. A voz do Senhor clama à cidade, e o que é sábio temerá o teu nome. Escutai a vara, e quem a ordenou? Qual era o resultado final que Deus havia idealizado quanto aos sacrifícios? E hoje, Deus não pede sacrifícios. O que Deus pede hoje? Vida no campo, vegetarianismo, roupa decente, música que agrada a Ele, comunhão, levantar cedo para orar e estudar a Bíblia. Hoje, tudo isso são os sacrifícios, mas note bem, Salmos 51, 16, 17. Pois tu não te comprases em sacrifícios. Quem pediu sacrifício? Deus. Então eu poderia dizer, pois tu não te comprases em vegetarianismo. Eu poderia dizer isso? Eu poderia dizer, pois tu não te comprases em
comunhão? Pois tu não te comprazes em frequentar a igreja aos sábados? Pois tu não te comprazes em devolver o dízimo? Pois tu não te comprazes em roupa decente? Será que Deus poderia dizer isso para nós? Se eu te oferecesse holocaustos, tu não te deleitarias. O sacrifício aceitável a Deus é o espírito quebrantado. Ao coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Irmãos, o que eu quero dizer com tudo isso é que todas as formas são meios para alcançar um fim. Tudo que eu pratico com tanto zelo deve ser visto como uma ferramenta que Deus me deu para que o seu ideal se realize na minha vida. O que falta para Jesus voltar? 144 mil vegetarianos? 144 mil pessoas que não praticam os esportes competitivos? 144 mil irmãos do campo? Quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente em seu povo, então virá para reclamá-los como seus. Todas as formas são meios para alcançar o fim. Quais foram as palavras de Jesus dirigidas a um homem que estava morto espiritualmente no formalismo seco? Talvez nesta noite você se encontra nessa situação. Senhor, eu pratico tudo isso, mas por dentro eu me sinto morto, seco, vazio. Não se preocupe, porque Jesus teve vários encontros com pessoas assim. Uma delas foi um homem chamado Nicodemos. João capítulo 3, verso 3. Respondendo-lhe Jesus, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Jesus reconheceu que esse homem estava morto no formalismo seco. Ele guardava o sábado, ele era respeitado entre os religiosos, bem visto, de boa reputação, zeloso pela aparência da piedade, mas Jesus disse para ele, Nicodemos, importa renascer. Todo aquilo que você pratica não vale nada se você não tiver o mais essencial, que é o meu caráter reproduzido em ti. O que Jesus quis dizer com essas palavras? Importa renascer a Nicodemos. Em outro lugar, ele diz, e quem cair sobre esta pedra será despedaçado, mas aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Eu quero dizer para vocês nesta noite que, querendo ou não, nós vamos ser humilhados. Pode ser agora ou pode ser naquele grande dia. Melhor cair sobre esta pedra hoje. Quer dizer, se humilhar, reconhecer que somos nus, pobres, cegos, que não temos nada de bom a oferecer a Deus e que precisamos de uma completa transformação, uma renovação de nossa experiência religiosa. Alguns de nós, nesta noite, precisamos reconhecer que toda a nossa prática de reforma tem sido para Deus nada mais, nada menos do que trapo de imundícia. E que precisamos, como Nicodemos, nascer de novo. Se não cairmos sobre a rocha agora,
ela cairá sobre nós naquele grande dia em que muitos serão surpreendidos, porque a letra mata e só o Espírito vivifica. Quando confessamos nossa real condição a Deus, o que devemos manter em mente? Eu quero ser bem prático agora, porque não basta apenas dizer: Senhor, eu sou mau, eu preciso de reavivamento, eu preciso de ver reforma, me ajude. Não, isso não basta, isso não serve. Temos que ser específico em nossa confissão. Levítico 5:5. Deverá, pois, quando for culpado numa destas coisas, confessar aquilo em que houver pecado. O que Deus quis dizer aqui? Quando nós confessamos, nós temos que confessar de forma específica. A confissão bíblica, a confissão verdadeira, é de natureza específica. Não basta dizer, sou pecador. Não basta dizer, Senhor, perdoe os meus pecados. É necessário identificar de forma específica a área em que Deus quer transformar. Não basta a gente querer trazer reavivamento e reforma e não falar aquilo especificamente que precisa ser reformado. Além de confessar nossos pecados, o que mais devemos fazer? Diz o seguinte, Mateus 7:7. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á a porta. Confessar especificamente e pedir a Deus de forma específica. Senhor, eu não sei tratar a minha esposa. Eu não sei ser um bom marido e um bom pai. Eu vivo perdendo a paciência, falando que eu não devo. Eu preciso da tua ajuda, Senhor, neste ponto. Eu confesso que não posso, confesso que tenho falhado e preciso de ti. Se você pedir de forma específica a um Deus tão bondoso e tão misericordioso, que quer dar bons dons aos seus filhos, jamais seremos decepcionados. Se você, com a ajuda do Espírito Santo, identifica as áreas de fraqueza em sua vida, que está te deixando morto no formalismo seco, e você começa a confessar especificamente, sem querer justificar, sem querer apontar para os defeitos dos outros, e pedir a Deus de forma constante vitória sobre aquele defeito, pode ter certeza, Deus responderá: Senhor, eu vivo falando mal dos outros, eu não consigo ficar calado. Senhor, me ajuda a aprender a minha língua, me ajuda a ser prudente com as minhas palavras, que sejamos específicos em nossa confissão. Que confiança podemos ter quando pedimos alguma coisa a Deus? 1 João 5,14. Podemos ter certeza, e esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Se eu sou um solteiro, gosto de uma moça e começo a pedir a Deus: Senhor, eu quero ela para ser minha esposa, eu não posso orar com muita certeza. Mas se eu orar a Deus e falar: Senhor, eu quero ser mais paciente, eu quero aprender a ter uma boa atitude em meio de crises e problemas da vida. Senhor, eu quero ser temperante, eu quero ter domínio próprio, eu quero dominar o meu apetite, eu quero dar um bom testemunho para os outros ao meu redor. Irmãos, quando nós pedimos alguma coisa a Deus de forma específica, segundo a sua vontade, nós não seremos decepcionados. Experimente, funciona.
Deus está mais desejoso a dar o Espírito Santo àqueles que lhe pedem, que os pais a dar boas coisas aos seus filhos. Qual é a vontade de Deus concernente a nós? João disse: pedimos qualquer coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. 1 Tessalonicenses 4,13. Porque esta é a vontade de Deus, a saber, a vossa santificação. Se eu pedir uma casa nova, aquele emprego que eu tanto almejo, não sei. Deus pode dizer que não é para o meu bem. Mas se eu pedir: Senhor, eu quero ser santificado nesse ponto, eu quero aprender a viver em função dos outros, eu quero acabar com o meu egoísmo, eu quero parar de falar mentira, eu não consigo, eu vivo enganando os outros, se tornou um hábito. Eu posso agora falar sem sentir peso de consciência, olhando para os olhos do irmão, algo que é mentira. Senhor, eu preciso vencer. Eu pratico tantas coisas boas, as pessoas acham que eu sou uma pessoa tão boa, tão religiosa, tão espiritual, mas eu vivo tendo pensamentos impuros. Eu fornico no meu pensamento, Senhor. Eu prego, mas o Senhor sabe aquilo que eu sinto e penso dos outros. Irmãos, o negócio é sério. Somos enganados pela letra. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Que convite Jesus faz aos que são cativos do formalismo seco, para concluir nesta noite? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Não sei quanto a vocês, mas eu estou cansado. Eu não preciso confessar para vocês as áreas de fraquezas da minha vida, mas eu sei que todo formalismo, toda aparência de piedade que eu posso transparecer para vocês, nada me servirá naquele dia, se eu não colocar sobre o altar de Deus os defeitos do meu caráter. Então, o convite de Deus nesta noite para nós é que coloquemos no altar aquilo que nos separa de Deus, que venhamos a cair sobre a rocha, nos humilhar, não mais justificando as nossas más práticas por causa da atitude de fulano ou ciclano. Se você perdeu a paciência, não é culpa daquela pessoa que provou a sua paciência. Aquele mau fruto estava dentro do seu coração e aquela pessoa apenas desencadeou aquela reação má. Queremos ser reavivados. Que essa semana seja uma semana de transformação em nossas vidas.